Deus me fez um ser pensante, questionante e não sei, e muito lúcido. Por mais que eu fale muita loucura, eu não sou louco, eu sou muito racional. E eu tava pensando uma coisa agora, eu tava tomando banho, vim passar um creme. Aí quando eu tava passando creme, eu comecei a olhar a cor da minha pele. E aí me veio uma frase de uma música que eu também ouvi hoje mais cedo e hoje no banho. Que ela fala assim: com quantos quilos de medo se faz uma tradição? E aí eu comecei a me perguntar: com quantos quilos de medo é preciso para fazer uma tradição? Foi pregado há muito tempo atrás que o escuro é negativo, que o preto é negativo, que tudo que for para essa vertente escura é negativa e o que for claro e branco é a luz, é a bondade, é o que é certo. Pregado isto por pessoas imbuídas de ódio em uma epiderme clara, né? Epiderme, camada da pele, uma pele clara. Aí eu comecei a pensar. Inferiorizaram pessoas que geneticamente eram mais adaptáveis e melhores, entre aspas, do que pessoas brancas, que estavam num ambiente inóspito, que tinha que se adaptar, tinha que sobreviver, tipo África, floresta, e era uma pele, tipo, um ser humano 2.0, não literalmente, mas em alguns aspectos, a pele, a força, e eles foram inferiorizados porque alguém disse que tinha que ser inferiorizado, alguém branco disse. Imagina o tanto de medo que essas pessoas passaram para ser pregada essa tradição. Eu tento externalizar meus pensamentos da maneira mais clara possível, só que eu atropelo às vezes as palavras. Uma coisa atropela a outra. E porque esse já tá me puxando outro questionamento. A Bíblia ela é tão bonita e poética, só que ela foi tão tirada de contexto, o entendimento que tinham naquela época não é o entendimento que temos hoje. Lá na Bíblia tem inúmeras coisas que, se for levar ao pé da letra, é ridículo. Você não pode levar ao pé da letra que a sua terceira filha do não sei o que pode ser uma escrava. Você não pode levar ao pé da letra que ao sábado, se você trabalhar, você vai pro inferno. E que se você usar uma roupa costurada com 2 agulhas diferentes, você vai pro inferno. E que se você fizer a barba, você vai pro inferno. Só que isso ninguém usou de argumento nunca. As igrejas protestantes, principalmente, nunca usaram esse argumento. Eu sou católico, o catolicismo em si também nunca usou esse argumento, nunca usou isso para ameaçar, nunca usou isso para pregar aquele Deus tirano que eles falam. Que o Deus ele não é aquela tirania toda. Deus ele é justiça sim, só que ele não vai condenar nenhum filho dele pro inferno. É a mesma coisa que você pegar um pai com 2 filhos, manda um dos 2 pro inferno, o que mais peca. Ele não vai conseguir. Deus é a mesma coisa, ele não manda um filho dele pro inferno, ele não manda uma criação pro inferno. As pessoas têm que parar com essa mania de ameaçar outros seres, de querer salvar outras vidas com o inferno. O inferno eu acho que ele é em terra. Eu sou católico, mas eu não acredito que o inferno seja aquilo, tanto que na Bíblia existe aquela coisa, o enxofre, o fogo, que era só um lixão que tinha lá, que eles iam lá e jogavam as coisas para queimar no enxofre. Só que foi tirado de contexto e virou o nosso inferno. Então você vê que tem muitas coisas que eles poderiam usar para controlar massas, para controlar pessoas, só que eles não usam. O que eles usam? Os afeminados não reinarão o reino dos céus. Para implementar um medo no coração das pessoas que são gays. Para fazer eles questionarem, mas por que eu nasci assim? Por que eu vou pro inferno? Eu mesmo tentei suicídio por causa disso. Até eu conversar com o padre, até eu entrar na faculdade de biologia, eu entender que isso é uma coisa genética, eu entender que isso é uma coisa que vem de geração, eu entender que não é uma coisa que eu escolhi. Então eu não poderia estar sendo ameaçado por isso. Foi só um medo implementado. Com quantos quilos de medo eu precisei para criar essa tradição? Que não é minha tradição hoje, mas é a tradição de muitos homossexuais. Porque essa parte da Bíblia, metafórica, pesada, reta, muito rústica, foi levado ao pé da letra. Mas o da roupa não foi levado. O da barba não foi levado. Então eles seguem usando as roupas deles com várias linhas, segue falando segue indo pra igreja e curtindo os sábados e sem ir pro inferno. Mas o homossexual vai pro inferno. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Por que a mulher foi inferiorizada ao homem? Ela é mais sensível, geneticamente, biologicamente, só que não menos inteligente. Grandes mentes, eu tenho certeza que foram mulheres, só que não foi nomeado porque não eram homens. Grandes pessoas, tipo, nascidas na favela, pode ter um QI superior ao meu, um QI superior ao do Einstein, que é 180, um QI superior a de todas as outras pessoas. Só que não podem sair de lá porque foram marginalizadas e criadas naquele lugar. Porque quilos de medo pregaram aquela realidade para eles, aquela tradição, essa é a tradição deles. Vocês entendem o tanto que isso é um absurdo? O tanto que tradições
moldaram nossa mente, moldaram moldaram nós seres pensantes e não questionantes. Porque a gente pensa, mas não questiona. E se questiona, acha que está indo contra a religião, contra a sociedade, contra o mundo, contra Jesus. Não é assim. A única coisa que Deus abomina é a maldade que a gente faz pro nosso próximo. Se você tem um amor altruísta, que é um amor sem discriminação, um amor que coloca a necessidade do outro acima da sua, já é um amor que Deus pediu. Deus pediu humildade, e na Páscoa de Jesus ele falou: eis que eu vos dou o meu maior e novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas não. Se você fizer isso, vai pro inferno. Se você fizer aquilo, você vai pro inferno. O negro é inferior, o gay é inferior, o indígena é inferior. E batem palmas para pessoas públicas que falam isso. E vão pra igreja, e falam que são católicos, e falam que são cristãos, e falam que não sei o quê. E fala mal das religiões que seguem as entidades deles. Se não tá fazendo mal, tá tudo certo. Amor não exige cobrança, amor não exige pra mim fazer isso, você vai ter que fazer isso. Isso não é amor. Isso é uma vertente de narcisismo. O amor, ele não cobra nada. Deus não cobra nada da gente. Porque ser bom não é cobrança. Ser bom não é pagamento. Ser gentil, ser amor, passar a bondade pra frente não é pagamento. Pagamento é você ter que fazer uma coisa em troca, ter que dar um bem em troca. Isso é pagamento. Amor altruísta não existe pagamento. Deus só pediu bondade, respeite uns aos outros como eu os respeitei. Amem uns aos outros como eu vos amei. Por que isso foi tão tirado de contexto? A Bíblia é linda, é poética. Só que não tem como, biologicamente, você fazer uma arca e colocar todos os casais de espécies, sendo que naquela época nem era mais Pangeia, então os continentes já eram separados. Não tinha, o panda e o urso polar não coexistia. O tigre e o leão não coexistia. Então eu acredito que na época deve ter sido o quê? Uma arca, sim, uma arca. Ia ter um dilúvio, sim. Só que ele pegou quais espécies? Pegou as espécies de cultivo, pegou as espécies domesticadas, as espécies de fazenda, as espécies para alimento. Foram essas que eles guardou lá. Só que como é muito poético, é muito lindo, foi tudo tirado de contexto. Não estou duvidando da Arca de Noé, eu sou católico, repito, sou católico. A Bíblia é linda, a Bíblia é real. Só que o jeito que a gente identificou não é. Então coloque esse pensamento na cabeça de vocês. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Não deixa isso ser uma tradição. O favelado não é um bandido, o favelado não é um pobre, se ele não quiser ser. O gay não é uma abominação, a não ser que ele aceite essa roupagem, a não ser que ele vista essa roupagem. O negro não é inferior, a não ser que ele vista essa roupagem. Só que o que é pior? Mesmo a gente não vestindo, a gente vai continuar sendo achincalhado. O negro, o gay, o favelado, o inferior. O que não seja branco da família tradicional brasileira. O que não seja branco da família tradicional europeia. O que não seja o branco padrão. Porque, segundo eles, o padrão é o certo. Enquanto eles estavam lá cheios de doença e os negros lá forte. Os pretos, né? Os pretos lá forte na África. Mas não. Vocês entendem isso? O peso. Às vezes eu posso estar soando ignorante, leigo, racista, porque às vezes eu falo com muito entusiasmo e eu posso passar uma palavra por cima da outra. Só que entendo o contexto do que eu tô querendo trazer. É um vídeo de 8 minutos, gente. Ninguém vai parar pra ouvir isso. Ninguém vai parar pra ver isso. Mas se alguém parar pra ouvir, vai entender. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Pra mim não é tradição mais. O que os outros pensam sobre mim não me importa mais. A gente tem que parar de dar tanto poder para as pessoas, tanto poder para o que os outros falam, tanto poder para as coisas externas. E não externalizar nada de ruim. Externalizar só o que for bom. Se o mundo fosse assim, não existiria mais essa diferença. Não teria essa palhaçada de direita e esquerda. Só que o mundo não está preparado para isso, tem que ter um controle. Por isso que criaram, com tantos quilos de medo, fizeram essas tradições de controle, inferiorizando outros seres. Mas eu me sinto bem, desabafei. Mas eu queria que as pessoas ouvissem isso e pegassem como verdade. Não porque é a verdade absoluta, mas é uma verdade que liberta. É uma verdade cristã. Isso é uma verdade cristã. A verdade que liberta. A verdade que salva com amor, com carinho. Não com controle. Deus não é um tirano. Se alguém falar pra vocês que vocês vão pro inferno por isso, por aquilo, a não ser que você fez mal pra alguém, que você externalizou mal, não acredita nisso. Deus não vai mandar um filho dele pro inferno. Ninguém nasce mal. As pessoas são moldadas más. Pelos quilos de medo que moldaram tradição. Não façam parte da tradição, não dessa.